Boa tarde, vice-presidente Pedro Júnior, senhor Alexandre Matos. A torcida está muito feliz pelas contratações, né? O Cruzeiro mudou de patamar, o Cruzeiro tem jogadores consagrados e campeões, e o Alexandre Matos e você, Pedro Júnior, estão juntos aí, são craques nessa questão. Agora, a torcida criou até uma hashtag, né, para que vocês voltem atrás na possibilidade de trazer o Valentim Gomes. Existe essa possibilidade ainda ou não? Não, hoje não. Hoje a gente está com o elenco nosso já está fechado. Nossa última contratação foi feita, que é o Fabrício Bruno. Então a gente não tem mais nem intenção nenhuma de contratar mais nenhum jogador nesse momento. Nosso grupo está fechado e a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje. E a gente não vê a necessidade de mais uma contratação. Bom dia aqui, boa tarde, pessoal. Já que vocês confirmam, né, que o grupo está fechado nesse momento, já pensando na temporada, e que a gente vê muito o torcedor feliz de ver esses nomes, e a gente não vê só o torcedor feliz, mas a gente vê nomes como o Gabigol, como o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, já, por ele já estaria no Cruzeiro, né? Depois desenrolou com a situação dos valores, mas enfim. Como é que vocês sentem isso do projeto, dos jogadores que vocês estão trazendo, que trouxeram, acreditarem nesse projeto e no que vocês acreditam que com esse elenco o Cruzeiro vai brigar nessa temporada? A gente traz muito da credibilidade, né, nossa, do trabalho, né, tantos os profissionais que estão aqui, o Alexandre Matos, está aqui, Paulo Pelaipe. Então a gente trouxe para o Cruzeiro uma credibilidade hoje, né, tanto no mercado como os atletas. Então todos os atletas hoje têm intenção de vir para o Cruzeiro pela estabilidade, pela estrutura, pelo que a gente proporciona, pelo que a gente entrega para eles, todas as condições de infraestrutura, condições de pagamentos de salários em dia, de todas as premiações ser pagas em dia. Então isso atrai muito atletas. E a gente sempre teve esse perfil, né? O Alexandre está aqui para a gente trazer sempre perfil de atletas que querem estar aqui no Cruzeiro, atletas competitivos e, acima de tudo, atletas vencedores. Estão acostumados a ganhar títulos, estão acostumados com jogos grandes. E é esse nível, esse patamar que a gente está trazendo esse ano para o Cruzeiro. Jogadores de alto nível para a gente buscar cada vez mais títulos, mais conquistas, angariar mais jogadores mais qualificados no futuro. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa missão aqui hoje, gerindo o Cruzeiro. E se me permite, não tem como não dizer, né, depois de tudo que o Cruzeiro sentiu na pele esses últimos anos, né? Obviamente que com o aporte e com tudo que a família Lourenço, Pedro Júnior, enfim, a família como um todo, vem fazendo para o Cruzeiro conseguir adquirir um jogador do Flamengo, talvez não, o maior orçamento do futebol brasileiro, uma organização há muitos anos impecável, que está gerando títulos, receitas, e o Cruzeiro conseguir fazer isso de forma até antecipada, né? A gente tinha um acordo para ser segunda ou terça. Ontem mesmo o nosso presidente fez o aporte para adquirir um jogador. Então, assim, tem que ter um motivo de muito orgulho para todos nós que estamos aqui dentro e para o nosso torcedor também, né? E como o Pedro Júnior disse muito bem, acho que nessa janela a gente procurou ser bem assertivo. A gente buscava perfil e característica de alguns jogadores, obviamente também a questão de posição, a gente sabia de algumas carências no ataque, na lateral direita que a gente atuou, mas a gente tinha algumas valências, características necessárias. Jogadores experientes, o Cruzeiro era um dos times mais jovens, continua sendo um dos times mais jovens da Série A, em que pese a chegada de jogadores experientes, né? O Cruzeiro precisava de jogador com aquele faro de gol, né? Tinha muito pouco no elenco. Hoje a gente tem uma quantidade interessante no elenco, né? Isso faz parte de um elenco competitivo, um elenco que precisa buscar vitórias, né? O Cruzeiro precisava de imposição física. A gente buscou alguns jogadores característicos, o Fabrício Bruno é um caso disso. A gente tinha essa necessidade de uma imposição, ou seja, o Cruzeiro atacou pontualmente tudo que necessitava de carência de posição e de característica de jogador para fazer essa janela, como disse muito bem o Pedro Júnior, assertiva. Temos um time feito? Claro que não. Agora é o trabalho do dia a dia da comissão e dos jogadores, né? Com
com um elenco que a gente entende ser um elenco competitivo, temos que ter um time agora competitivo, né? E isso é o trabalho que a gente confia da nossa comissão e dos próprios jogadores no dia a dia. Alexandre, Pedro, feliz 2025 para vocês, sucesso, que seja um ano de vitórias, conquistas. Muito se falou nesse argentino de 21 anos, Valentim Gomes, do Vélez. O que de fato aconteceu, até para essa desistência, né? Porque era um movimento que parece que poderia acontecer, de trazer esse jogador jovem ainda também. O que aconteceu? Chegou até a última fronteira realmente de proposta? O Vélez não assumiu a palavra, por exemplo, igual o Flamengo, que vocês conversaram, dialogaram e até anteciparam essa volta, essa chegada do Fabrício com o pagamento feito. O que aconteceu de fato para que esse atleta não chegasse? Obrigado. Alexandre, você pode explicar melhor isso do Valentim? Olha só, para começar, temos que entender o planejamento do clube, né? O Cruzeiro estava atrás de um zagueiro, ponto. Óbvio que quando aparecem as oportunidades, como foi o próprio Jonathan, que hoje está aqui, naquele momento, o Jonathan foi uma oportunidade que está se transformando em realidade no dia a dia, já fez alguns bons jogos, e é um jogador que a gente acredita muito, assim como o João Marcelo, que também é jovem, e o Cruzeiro fez a aquisição dele há 4 meses atrás, do João Marcelo. Ainda temos o Bidjalba, que fizemos a aquisição agora. Então, o Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Nas conversas que a gente foi tendo com algumas frentes, não só os dois, em questão o Fabrício Bruno e o do Vélez, alguns outros atletas, né? Alguns foram se afunilando, né? E a gente com muito critério realmente para trazer um profissional que chegasse e realmente tivesse uma imposição daquilo que a gente necessitava naquele momento, juntamente com os outros, e aí o dia a dia vai dizer quem vai jogar junto com o Diniz, certo? No caso do Valentim, a gente chegou por algumas etapas em acordos já ditos como feitos, e as coisas foram caminhando, né, de sempre ter alguma coisa a mais, sempre ter um empecilho a mais, sempre ter um pedido a mais, seja financeiro, seja disso, até que no sábado a gente fez um acordo final, né, numa reunião, e ficou aguardando uma reunião de junta diretiva, e a gente, depois de idas e vindas de proposta, a gente colocou um prazo final nisso, porque tem que se encerrar isso, né? Paralelamente, a gente tentando avançar em outros jogadores, no caso até o Fabrício, porque a gente precisava ter uma definição final disso, né? E a gente acertou com o Fabrício. O Valentim, ele poderia vir como um bônus, né? Agora, o torcedor tem que entender também que aqui, se tem uma coisa que o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe, é que precisa ter responsabilidade. A verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os seus limites das próprias pernas para caminhar. A verdade é que o que está acontecendo é que Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. Então, a gente tem que entender os limites para a gente fazer a coisa com muita responsabilidade. O Cruzeiro chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, a realidade é essa, algumas vezes para tentar trazer o Valentim. Só que toda hora uma coisa a mais, até foi pedido, até vi algumas notícias que o velho voltou atrás, não tem nada disso, voltou atrás de nada. O que fez mais pedidos que a gente não consegue, e aí a gente deu um basta, né? Porque também não adianta. E a gente deixa isso para o futuro, a gente não sabe o futuro, o que a gente sabe é que a gente está absolutamente feliz com o que a gente tem aqui hoje. Com a chegada do Fabrício, nós estamos completos de elenco. Óbvio que clube de futebol grande como o Cruzeiro sempre está aberto às oportunidades. Acabei de citar, o Jonathan foi uma dessas, há 4, 5 meses atrás. Mas no momento que a gente fez foi de maneira organizada, no nosso limite, chegar e tentar para ter algo a mais, um bônus a mais, que não foi possível. E a gente respeita, segue a vida. Eu quero deixar claro para a torcida que não teve essa história aí, que voltou e não nada disso. Que teve um desejo, parece, do jogador de vir, a gente conversou, eu conversei com o jogador também, com o empresário dele, o Diniz conversou, ele ficou encantado com tudo que ele escutou, só que não foi possível, a gente chegou no nosso limite, e chegar a hora do limite não adianta ficar postergando, até porque o limite financeiro do Cruzeiro já foi ultrapassado e a gente entendeu que não é o momento de dar esse passo a mais. Agora é o momento de fazer esse time funcionar, o Cruzeiro trabalhar muito bem esse time. Com isso, com certeza, as coisas caminhando bem, vão ter mais sócios torcedores,
vão ter receitas no estádio, vão ter possibilidades de quem sabe no futuro, a gente conseguir algumas receitas de venda de atletas, isso tudo para aí sim a gente alavancar a receita e o Cruzeiro poder fazer investimentos de 1, 2, 3, 4, que não é o momento atual. O momento atual é da gente ter responsabilidade de fazer bem assertivo, que é o que nós fizemos com todos os jogadores que nós fizemos agora. Dizendo, claro, o Cruzeiro fez 9 contratações, dessas 9, o Fabrício, um investimento alto, o Christian, né, que teve um investimento também um pouco mais alongado, um menor, e os outros jogadores, claro, tem salários, tem luvas, mas os outros jogadores vieram sem essa... Então o Cruzeiro foi muito criativo para trazer jogadores e colocar aqui dentro, tendo a responsabilidade de todas as obrigações que a SAF do Cruzeiro tem, com pagamento de dívida, com, enfim, com tudo que tem que ser feito da maneira correta. Ô Alexandre, até insistindo aí nessa questão do Valentim, pela operação que estava fechada no sábado, o Cruzeiro iria contratar 2 zagueiros, né? E iria fazer esse bônus, como você disse, do Valentim. Mudou muito realmente essa questão e mesmo com o pedido do jogador, o Vélez, ele não cedeu naquela proposta que tinha sido acordada lá no sábado, quando teve inclusive a palavra do presidente do Vélez? No sábado a gente fechou e mandou o documento. Documento esse que ontem parece que foi respondido para o empresário, dizendo algumas coisas, pagamento à vista, enfim, porque, ou senão tem que esperar para arrumar uma instituição financeira, ou seja, ainda com algumas coisas a gente encerrou o assunto. Eu acho que agora o torcedor tem que valorizar o que foi feito e não se sentir que teve alguma perda, porque não teve perda nenhuma. O Cruzeiro precisava de um zagueiro, e na nossa opinião a gente contratou um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, né? Para muitos talvez o melhor atuando no Brasil. É uma cria nossa, aliás, fez um esforço hercúleo, isso nós temos que valorizar, né? O Fabrício fez um esforço do tamanho do mundo. Há muito tempo eu não vejo um jogador querendo tanto vir para um projeto onde eu estava, como o Fabrício fez, né? Todos querem vir, mas ele fez uma força-tarefa dele mesmo, muito forte para vir. Então, acho que a gente tem que esquecer essa etapa e partir para outras. A gente tem que valorizar quem está aqui, valorizar, no caso específico da nossa defesa, o Jonathan, o João Marcelo, o Bidjalba, o Fábio, são 4 zagueiros, né? Temos um menino despontando na copinha, daqui a pouco pode estar aqui conosco, e a gente vai estar sempre aberto a oportunidades, que seja o próprio Valentim ou outro, quem sabe no futuro, mas nesse momento o assunto está encerrado, não tem mais que ficar pensando nisso e nem pensar que isso como uma espécie de frustração. Nós temos que valorizar o que foi feito e que talvez há 4, 5 meses atrás ninguém esperava que pudesse ser feito, que foi feito, por exemplo, pela própria torcida na apresentação de alguns jogadores do Mineirão, como foi uma coisa maravilhosa com mais de 40 mil pessoas. Antes de continuarmos com essa notícia sobre o Cruzeiro, se você é apaixonado pelo Cabuloso e não quer perder nenhuma novidade sobre o nosso time, já aproveite para deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso ajuda muito e garante que você sempre receba as melhores notícias em primeira mão. Agora, vamos para essa atualização que vai mudar a forma como você enxerga as movimentações da Raposa. A novela envolvendo Valentim Gomes, o promissor zagueiro do Vélez Sarsfield, finalmente chegou ao fim, mas o desfecho não foi aquele que muitos torcedores do Cruzeiro esperavam. Após semanas de especulações, negociações intensas e uma expectativa crescente por parte da torcida, a diretoria celeste decidiu encerrar as tratativas pelo jogador. A confirmação veio diretamente do vice-presidente do clube, Pedro Júnior, que, em entrevista coletiva, colocou um ponto final na história. No entanto, os bastidores dessa decisão revelam muito mais do que aparenta à primeira vista. O principal entrave para a contratação do defensor argentino foi uma questão tributária que, segundo fontes internas, tornou-se o ponto de ruptura entre as duas partes. Essa questão envolve uma disputa sobre quem deveria arcar com os impostos referentes à transação, o que pode parecer um detalhe para alguns, mas carrega implicações financeiras importantes para clubes que operam com orçamentos controlados. Para o Cruzeiro, assumir custos adicionais não estava nos planos, especialmente considerando o alto valor total envolvido na negociação. Por outro lado, o Vélez Sarsfield, por sua vez, também se manteve firme em sua posição, defendendo que tais encargos não deveriam recair sobre o clube argentino, o que acabou criando um impasse difícil de resolver. O Cruzeiro, respaldado por um planejamento financeiro rigoroso, recusou-se a assumir uma parcela significativa das taxas de negociação que, na visão da diretoria, deveriam ser responsabilidade do Vélez. Essa postura não foi uma simples decisão de economizar,
mas um reflexo direto do modelo de gestão que vem sendo implementado desde que a SAF assumiu o comando do clube. Sob liderança de Pedro Lourenço, a estratégia é clara: priorizar o equilíbrio financeiro a longo prazo, evitando dívidas que possam prejudicar o desempenho futuro do clube, mesmo que isso signifique perder oportunidades em contratações de alto impacto. É uma filosofia que visa garantir sustentabilidade em um mercado muitas vezes marcado por gastos excessivos e irresponsáveis. Por outro lado, essa postura firme também levanta questionamentos entre os torcedores e especialistas. Muitos se perguntam se abrir mão de um talento como Valentim Gomes, que é visto como um zagueiro de enorme potencial, não seria uma decisão que o Cruzeiro poderia lamentar no futuro. Gomes, aos 21 anos, já demonstrou capacidade de se destacar em competições de alto nível, sendo peça importante no título do Campeonato Argentino de 2024 conquistado pelo Vélez. Jogadores com esse perfil costumam ser investimentos que se pagam ao longo do tempo, seja pelo desempenho dentro de campo ou pela valorização em futuras negociações. Assim, o debate sobre o custo-benefício dessa decisão ganha força. Essa questão também reflete um dilema comum enfrentado por clubes que estão em fase de reestruturação financeira. Até que ponto é possível equilibrar uma gestão responsável com a ambição esportiva? No caso do Cruzeiro, o momento exige escolhas difíceis. A prioridade é evitar erros do passado, como contratações mal planejadas que trouxeram prejuízos financeiros e pouco impacto dentro de campo. No entanto, deixar de investir em um jogador promissor como Valentim Gomes pode ser visto como um risco em outro sentido, já que o clube precisa de reforços que façam diferença imediata para alcançar seus objetivos na Série A. Mas será que essa estratégia foi a melhor escolha para o momento? A resposta a essa pergunta pode depender de como o Cruzeiro se movimentará no mercado nos próximos meses. Caso a diretoria consiga encontrar alternativas que fortaleçam a defesa com qualidade e custo mais acessível, a decisão de recuar na negociação com o Vélez pode ser justificada. Por outro lado, se o time sentir falta de uma liderança defensiva ou de um jogador com o perfil de Valentim Gomes, as críticas podem se intensificar. A única certeza é que a pressão sobre a diretoria continuará, especialmente em uma temporada que promete ser decisiva para o futuro do clube tanto dentro quanto fora de campo. Para entender a magnitude do que estava em jogo, é preciso avaliar os números da negociação. O Cruzeiro estava disposto a investir cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 56 milhões de reais, para adquirir 90% dos direitos econômicos de Valentim Gomes. Aos 21 anos, o zagueiro é considerado um dos grandes talentos da sua geração na Argentina, tendo sido destaque no Campeonato Argentino de 2024, título que o Vélez conquistou com uma defesa sólida comandada pelo jovem jogador. Com contrato até 2026, Gomes despontava como uma peça-chave para o futuro, tanto no campo quanto em termos de valorização no mercado. No entanto, as ambições do Cruzeiro esbarraram em detalhes burocráticos e estratégicos que, para muitos torcedores, geram sentimentos mistos. De um lado, há aqueles que entendem que o clube não poderia ceder em questões que impactariam negativamente seu planejamento. De outro, estão os que acreditam que, pela qualidade e potencial do jogador, o esforço extra poderia ter sido justificado. Afinal, reforçar a zaga com um atleta desse calibre teria elevado o nível técnico da equipe e gerado um impacto imediato na Série A. Outro fator que deve ser considerado é a visão da diretoria sobre o mercado de contratações. Sob o comando de Pedro Lourenço, o Cruzeiro tem buscado alinhar contratações de impacto com um modelo de negócio sustentável. Não é apenas sobre contratar grandes nomes, mas sim sobre trazer atletas que se encaixem no perfil técnico desejado e que, ao mesmo tempo, representem uma boa relação custo-benefício. Neste caso específico, a postura do Cruzeiro sinaliza uma mensagem clara: o clube não vai comprometer seus princípios financeiros, mesmo que isso signifique perder uma oportunidade de mercado. Nos bastidores, a decisão de encerrar as negociações não foi tomada de maneira impulsiva. Informações apontam que a diretoria celeste tentou renegociar os termos para que as taxas fossem absorvidas pelo Vélez, mas o clube argentino manteve sua posição. A relação cordial entre os dois clubes foi preservada, mas ficou evidente que os interesses de ambas as partes eram incompatíveis neste momento. Para o Cruzeiro, a prioridade agora é buscar alternativas que atendam às demandas do elenco sem comprometer a saúde financeira da instituição. E você, o que achou dessa decisão do Cruzeiro? A diretoria acertou ao priorizar o equilíbrio financeiro ou deveria ter feito um esforço maior para contratar Valentim Gomes? Deixe sua opinião nos comentários, curta este conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo sobre o Cabuloso. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade e levar as melhores informações a todos os cruzeirenses.